Olá, pessoal, boa tarde. Quero iniciar essa minha fala, essa apresentação, agradecendo ao professor Rubens pelo convite. Eu sou o professor Clayton e hoje vou conversar um pouco com vocês nessa aula de epistemologia sobre a educação física na área das linguagens, né? E aí iniciar essa fala situando um pouquinho do contexto histórico de irrupção da educação física na área das linguagens. Bom, então, o objetivo dessa apresentação é reconhecer algumas hipóteses, né, da crise de identidade da educação física e identificar algumas características da educação física situada na área das linguagens. Bom, então, nós temos aí, né, fazendo um corte histórico, temos basicamente aí, né, na história da educação física brasileira, aproximadamente aí meio século dos métodos ginásticos e meio século aí de um currículo tido como esportivista, né? E aí, por volta da década de 80, nós temos um período aí, um momento que é conhecido na nossa área como um momento de crise de identidade e alguns autores e autoras classificam também que a partir dessa crise, né, há um chamado aí movimento renovador da área. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa crise de identidade e, a partir dessa crise, surgem algumas perspectivas curriculares da educação física e nós vamos conversar um pouco a respeito de algumas delas que estão circunscritas aí à área das linguagens. Bom, e para falar um pouquinho desse movimento aí de crise de identidade, eu vou me referenciar aqui num capítulo de um livro organizado pelo Walter Brasch, e o capítulo escrito por ele também intitulado Identidade e Crise da Educação Física, um enfoque epistemológico. Muito bem, nessa publicação, o Walter Brasch vai dizer que a discussão da identidade de uma área acadêmica, ela se dá a partir de algumas situações, né? Então, determinada cisão aí, determinada quebra, determinada problemática em relação a uma determinada área acadêmica advém de algumas situações. Uma delas é a própria constituição da área, né? Então, conflitos de origem, já que para a consolidação dessa área é necessário um trabalho intelectual para sua justificativa. Uma outra questão é quando a sua legitimidade é questionada, o que pode ocorrer por várias razões, como, por exemplo, um possível esgotamento da sua função social. Então, num determinado contexto histórico, isso pode, né, ser, em alguma medida, questionado. E um terceiro elemento é que, em momentos de expansão, sub-áreas, subfunções podem aparecer e que acabam criando algumas diferenciações internas na área, a ponto de sofrer algumas cisões. Bom, então, diante desses elementos, né, de crise de identidade de uma determinada área de conhecimento, e trazendo essas questões especificamente para a educação física, o Walter Brasch vai sinalizar duas hipóteses para a chamada crise de identidade da educação física.
A primeira seria uma espécie de descompasso entre um universo simbólico ainda dominante na educação física e o novo universo simbólico que surge desse novo estágio da modernidade. E um segundo ponto seria uma diferenciação interna da área no que diz respeito à sua ampliação. Bom, antes de comentar um pouco a respeito dessas duas hipóteses de, relacionadas à crise de identidade, vou conversar com vocês de maneira muito rapidamente, né, sobre o que ele sinaliza aqui, né, nesse capítulo ele vai sinalizar, então, que na, na contemporaneidade acontecem algumas mudanças sociais, essas mudanças sociais têm reflexo na escola e, consequentemente, na educação física, né? Então, quando ele se refere aqui a um novo estágio da modernidade, nesse texto em específico, né, ele vai situar esse estágio, vai classificar esse estágio como pós-modernidade, né? É um conceito, obviamente, que não surge dele, né? É um conceito usado, bastante utilizado nas ciências humanas e sociais de modo geral. Bom, então, a pós-modernidade, o significado da pós-modernidade, há alguns significados, né? Então, no campo da arte, por exemplo, né, tem a ver com maior liberdade de criação de estilos. Nas ciências humanas, que é o que nos interessa, né, a pós-modernidade tem a ver com uma teorização que vai desconfiar de alguns meta-relatos, né, de grandes relatos, e vai propor, né, em substituição, pequenos relatos, né, uma análise mais micro de determinadas situações, e vai sinalizar também uma fragmentação das identidades, né? E, por fim, a pós-modernidade também entendida aí como uma temporalidade, né? Então, um período aí que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial e que, né, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, uma série de acontecimentos, né, ao redor do mundo, modificaram substancialmente algumas narrativas, né? Até cortou um pouquinho esse slide aqui, mas está projetando aí no slide, né, um livro que tem como título A Condição Pós-Moderna, do Lyotard, um teórico francês, e é uma das primeiras obras aí que vão nomear, né, essa temporalidade aí que se segue ao fim da Segunda Guerra Mundial como pós-modernidade, tá? Esse conceito de pós-modernidade, ele varia muito entre teóricos, né? Então, nós vamos ter diversas outras nomenclaturas para situar a época aí que segue ao final, a segunda metade aí do século XX, né, início do século XXI, e que podem, apesar de algumas especificidades, mas podem ser tomadas como sinônimos, né? Então, nós temos aí modernidade tardia, modernidade pós-industrial, cyberespaço, segunda modernidade, modernidade líquida. Então, nós podemos ver aqui nesse slide, né, algumas nomenclaturas e seus respectivos autores, mas que vão, né, sinalizar e que podem ser tomadas, melhor dizendo, como sinônimos de pós-modernidade. Bom, então, a pós-modernidade, né, ela se caracteriza pela globalização e, né, um processo histórico longo, mas que se intensifica de maneira significativa a partir da década de 70. A globalização
acaba integrando e conectando comunidades, organizações, criando, né, novas combinações de espaço-tempo e tornando o mundo interconectado. Bom, então a sociedade pós-moderna, né, ela tem algumas características. Uma delas, né, né, por conta da intensificação da globalização, então o enfraquecimento das identidades nacionais, uma homogeneização cultural, uma tensão entre o global e o local. Essa articulação, né, resulta num hibridismo cultural. Ainda outra característica, o consumismo global e a migração. Então, vou passar aqui alguns slides rapidamente, né? Não vou descrever aqui cada um desses itens, mas nós temos aqui, né, nos próximos slides, vou passar algumas das características dessa sociedade chamada pós-moderna. Bom, nessa sociedade, né, chamada de pós-moderna, ela, decorrente, né, dessas transformações, elas vêm abalando a ideia que nós temos como sujeitos integrados, né? E essa perda de sentido é chamada de descentramento do sujeito, né? Então, alguns autores, né, vão dizer aí que a nossa sociedade se caracteriza, né, como aquela onde existem sujeitos com identidades fragmentadas e, por vezes, contraditórias, né? Vale dizer, né, que alguns autores, sobretudo alguns autores que se situam, né, ou que se enquadram na teorização crítica, vão muitas vezes, né, se referir de forma pejorativa à pós-modernidade, né? Ou ao que eles vão chamar de pensamento pós-moderno, ou de autores pós-modernos, e dizer, né, que, porque uma das críticas feitas é que na pós-modernidade, ao substituir os meta-relatos por pequenos relatos, né, por uma análise mais parcial, por entender que há várias perspectivas, né, dependendo de um determinado ponto de vista, esses autores vão dizer que o pensamento pós-moderno, ou os autores pós-modernos, defendem um relativismo no sentido de que se não existe, então, um critério único de verdade, então qualquer coisa vale, então tudo vale, né? E também vão associar autores, né, pós-modernos à racionalidade que é presente em praticamente todo mundo, né, que é a racionalidade neoliberal. No entanto, o que esses autores comumente fazem é descrever, esses autores, né, que a teorização crítica muitas vezes enquadra como pós-modernos, o que de fato esses autores muitas vezes fazem é descrever algumas características da sociedade contemporânea, chamada por eles de pós-moderna, né? Então, não se trata propriamente de uma defesa dessa sociedade, né, mas uma analítica aí, e por vezes uma problematização e até um questionamento
de alguns elementos, de algumas características dessa sociedade, né? Então, não se trata de uma defesa. Bom, o fato é, né, que nessa sociedade pós-moderna, que possui uma série de características aí que foram elencadas, é nesse contexto, né, que a educação física, ela passa a ser colocada em xeque, né, particularmente aquela concepção, aquela teorização curricular esportivista, né? Então, vale lembrar que essa crise de identidade, né, e, consequentemente, esse movimento renovador se dá por volta da década de 80, período em que o Brasil está saindo de uma ditadura de pouco mais de 2 décadas e entrando num período, né, chamado aí de redemocratização, em que a palavra de ordem, né, no campo educacional, de modo geral, passa a ser a democracia, né? E, bom, se a palavra de ordem passa a ser democracia, alguns autores da nossa área, né, passam a questionar esse modelo de educação física esportivista, que é extremamente excludente, seletivo, né, e que, portanto, não combinaria, né, estaria na contramão aí de uma de uma escola democrática, né? Então, esse modelo passa a ser colocado em xeque, o que não significa, né, que ele deixa de existir, né? Certamente vocês, né, ao longo aí de todo o processo de escolarização aí, talvez ainda tenham tido contato com esse modelo de educação física, né, que em muitos contextos parece ter ainda uma presença considerável, né? Bom, mas esse modelo passa a ser questionado, e aí, a partir de então, vão surgir diversas propostas de educação física, né? Então, vou passar alguns slides aqui. E aí, então, nesse contexto aí de crise de identidade, surgem diversas propostas de educação física. Então, nesse slide, tem algumas das obras aí que, no meu entender, né, elas podem ser consideradas obras clássicas aí de determinadas concepções, de determinadas teorias curriculares de educação física, né? Então, todas essas publicações aí surgem, despontam, né, no final da década de 80 e durante a década de 90 e início dos anos 2000, né? Então, nós temos aí, esse primeiro livro aí, na parte superior à esquerda, Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, publicada aí pelo Gotani e outros, e colaboradores, né, alguns outros professores da Universidade de São Paulo. Também essa publicação aí na parte superior ao centro, do professor João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro, publicada em 1989. Aí já no início dos anos 2000, Educação Física na Adolescência, Conhecimento na Escola, do Mauro Gomes de Matos e do Marcos Neira, uma obra que se fundamenta, né, que reproduz aí uma concepção curricular da educação para a saúde. E aí, na parte inferior aí do slide, à esquerda, o coletivo de autores, né, Metodologia do Ensino de Educação Física, mais conhecido na nossa área como coletivo de autores, né, que a obra aí que fica conhecida como uma concepção curricular crítico-superadora.
O livro Transformação Didática Pedagógica do Esporte, do professor Eleonor Kunz, que embasa aí a concepção curricular crítico-emancipatória, e aí em meados dos anos 2000, a Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas, do Marcos Neira e do Mário Nunes, uma obra que fundamenta aí o currículo cultural da educação física. Então, né, surgem, como vocês podem notar, surgem diversas propostas de educação física a partir desse movimento aí de crise e, consequentemente, né, a partir daí surge um movimento tido como um movimento renovador. Algumas dessas obras ainda se fundamentam nas ciências biológicas e psicológicas que constituem a tradição da nossa área, né? Mas, sobretudo, a partir do coletivo de autores, publicado em 92, a educação física passa a se fundamentar nas ciências humanas e sociais, e a partir de então, né, ela busca respaldo aí nas ciências humanas e sociais, e a educação física passa a se situar na área das linguagens, né? Então, é um pouco a respeito dessa educação física e na área das linguagens que eu pretendo conversar com vocês. E a partir dessas publicações que vão pensar a educação física circunscrita à área das linguagens, nós temos aí um conceito que se torna central para essa educação física situada na área das linguagens, que é o conceito de cultura corporal. Então, o estudo a tese de doutorado da professora Lilian Gramorelli, ela vai indicar, esse estudo indica que essa expressão, né, esse conceito de cultura corporal, ele surge no final da década de 80 e ele é proveniente dos escritos que se alinham ao que se convencionou chamar, né, o que se convencionou denominar de teorias curriculares críticas de educação física. E nesse mesmo estudo, né, a autora vai dizer que esse conceito ele se materializa inicialmente num texto, num ensaio do professor Walter Brache, intitulado Educação Física, Busca da Autonomia, um texto de 1989, e nesse mesmo ano o texto também aparece num documento curricular da Rede Estadual de Pernambuco, um documento intitulado Contribuição ao Debate do Currículo e Educação Física, uma proposta para a escola pública. Então, nesses dois textos, né, num ensaio aí do Walter Brache e num documento curricular da Rede Estadual de Pernambuco, surge aí esse conceito de cultura corporal, que, como eu disse há pouco, né, é um conceito, é uma expressão aí que parece central ao entendimento aí da educação física compreendida como linguagem. Bom, então, logo após essas primeiras produções, né, que fazem menção aí à cultura corporal, esse conceito, esse termo, ele se insere na área da educação física de modo mais estruturado, a partir, então, da obra Metodologia do Ensino da Educação Física,
que é organizada aí por um coletivo de autores, né? E na nossa área é popularmente aí conhecida, essa publicação é conhecida como coletivo de autores, né? E ela se dá, né, essa obra surge, né, num contexto aí de intensas mudanças sociopolíticas, né, é, ainda nesse movimento aí de crise de identidade epistemológica da educação física. Então, o coletivo de autores aí, ele vai estabelecer, né, a cultura corporal, há um entendimento aí de que a cultura corporal carrega significados produzidos historicamente num dado contexto, e a cultura corporal é entendida como objeto de estudo da educação física, né? E essa mesma obra ela vai tecer, né, uma série de questionamentos ao ensino tradicional da educação física, né, baseado num viés aí biologicista, né, e num modelo, como eu disse há pouco, né, de esportivização, e que propõe fundamentalmente a execução de técnicas corporais, né? E é uma obra, né, uma publicação em que o teor crítico do texto se mostra bastante evidente, né? É uma obra que vai se fundamentar no materialismo histórico dialético, como eu disse também, uma perspectiva curricular que é intitulada por seus idealizadores de crítico superadora, uma das primeiras publicações da nossa área que vai propor, né, que vai preconizar que no decorrer do projeto pedagógico se considere os processos históricos, né, e ainda a contextualização das expressões corporais estudadas e que são entendidas como linguagens, né? Então, no slide aqui eu trago uma citação para vocês da obra, que diz, né, na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâmica curricular no âmbito da educação física tem características bem diferenciadas das da tendência anterior. Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal. Então, esse é o objetivo dessa proposta, né? Então, como a gente pode observar, o termo aí cultura corporal tem centralidade nessa proposta. Bom, passado praticamente 2 décadas de publicação dessa obra, um artigo publicado pelo professor Marcílio de Souza Júnior, juntamente a outros professores, né, esse estudo foi publicado tendo como objetivo foi uma espécie de entrevista com os autores que publicaram o coletivo de autores, e um dos objetivos era entender, né, era situar como é que os autores, né, que publicam essa obra aí de 92 e que é considerada um clássico da nossa área, entendiam o conceito de cultura corporal, tido como um conceito aí importante na educação física entendida como linguagem. E aí, então, desculpem, esse estudo, eles inferem, né, que ainda que haja uma certa aproximação, há inclusive algumas divergências entre os autores que publicam essa obra, né, no que diz respeito ao conceito de cultura corporal, né. E esse estudo também, né, indica
que essa expressão cultura corporal, ela emerge, né, naquele contexto de finais da década de 80, sobretudo por conta aí de um intercâmbio acadêmico entre estudiosos brasileiros e alemães. Então tem influência desses teóricos alemães, né? E principalmente a partir das críticas ao esporte e sobretudo ao esporte de alto nível, né? Empreendidas aí por um teórico alemão radicado no Brasil, que é o Jürgen Dickert, e que na obra Elementos e Princípios da Educação Física, ele, né, vai defender a ideia aí, né, em oposição ao esporte de rendimento, ele vai defender uma ideia de esporte para todos, né, e que valorizasse a cultura corporal própria do povo brasileiro, né? Então, é uma das primeiras publicações também que aparece esse conceito aí de cultura corporal, nessa obra em específico ainda relacionada especificamente ao esporte, né? Bom, ainda que hajam alguns questionamentos, né, em relação ao horizonte teórico que fundamenta essa obra, por conta do seu caráter político-ideológico vinculado à tradição do marxismo, né, e também ao conceito de cultura corporal que norteia essa produção curricular, né? Então, o professor Eleonor Kunz, por exemplo, vai entender que vai defender a ideia, né? Em vez de cultura corporal, ele usa o termo cultura de movimento, né? Por ele entender que cultura corporal seria uma expressão tautológica, né? Uma vez que toda cultura envolveria aí uma corporalidade, né? Mas a despeito dessas críticas, né? Essa é uma publicação que, né, se trata aí de um clássico da área, né? Ela tem uma repercussão, uma disseminação considerável, ainda é referência bibliográfica em alguns concursos, né, muito utilizada também em produções acadêmicas, documentos curriculares. Então, a despeito de algumas críticas, é tida aí como uma obra importante da nossa área. Ainda a respeito desse conceito de cultura corporal, então, além da perspectiva curricular crítico-superadora, né, que vai abordar aí a cultura corporal sob o viés do materialismo histórico dialético, há um outro estudo que é importante no que diz respeito aí a esse entendimento da cultura corporal. Em um texto publicado em 2016 pela Lilian Gramorelli e pelo Marcos Neira, esse autor vão chamar a atenção para as contribuições relacionadas à cultura corporal, advindas dos estudos do professor Josimar Daolio e que vai se fundamentar na antropologia do Clifford Geertz. Então, no entendimento dos autores, o olhar antropológico foi decisivo para que as práticas corporais fossem compreendidas como textos produzidos pela linguagem. Então, as práticas corporais, né, a partir das publicações dos textos do professor Josimar Daolio, as práticas corporais são entendidas, né, elas adquirem status de textos culturais cujos significados são fruto do embate entre grupos e determinados setores da sociedade. Bom,
E aí, mais recentemente, a partir das noções de discurso, de identidade, de cultura, proveniente principalmente dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico, é, essas noções passam a influenciar a concepção de cultura corporal que aparece nas obras que abordam o currículo cultural da educação física. Então, nós vamos ter, né, retomando, uma concepção de cultura corporal influenciada pelo materialismo histórico dialético, um entendimento de cultura corporal fundamentada na antropologia e uma noção de cultura corporal presente na teorização curricular cultural da educação física, que se vale dos estudos, principalmente dos estudos culturais e do multiculturalismo crítico. E nessa ótica, né, as práticas corporais, elas adquirem, né, status de textos culturais cujos significados são frutos do embate entre grupos e setores da sociedade, tá? Então, 3 concepções aí de cultura corporal. E ainda a respeito, né, voltando um pouco ao estudo da Lilian Gramorelli, é importante destacar, né, que além de delinear inicialmente a irrupção dessa noção de cultura corporal, num segundo momento da sua investigação, em que ela analisa, né, diversas propostas curriculares de educação física de diversos estados da federação, ela notou, né, a presença do termo cultura corporal na maioria dos documentos oficiais, né, mas ao analisar, né, com mais atenção esses documentos, de fato, não entendiam a educação física como linguagem, né? Então, o, no estudo dela, o que ela vai sinalizar, né, é que esse termo cultura corporal se tornou uma espécie de um jargão, né? Então, acabou sendo utilizado de uma forma, digamos assim, indiscriminada nos documentos curriculares, mas quando se analisava as proposições, né, das práticas pedagógicas, os documentos sinalizavam uma proposta pedagógica que se fundamentava na psicomotricidade, ou numa concepção esportivista, ou desenvolvimentista, né? Então, a cultura corporal se tornou um jargão, mas virou, em alguma medida, sinônimo de se aparecem determinadas práticas corporais num documento curricular, então se entende que esse documento curricular está sinalizando um trabalho, né, com educação física entendida como linguagem, ou educação física entendida aí como cultura corporal, né? Então, essa autora vai sinalizar aí esses, essas incongruências, digamos, né, desses documentos curriculares que acabam, por vezes, misturando aí perspectivas curriculares que, a princípio, não se comunicam, né, não são perspectivas divergentes, né? Muito bem.
E aí, né, então, para sinalizar, algumas diferenças aí, de maneira muito breve, obviamente, né, entre as perspectivas curriculares que vão se fundamentar, sobretudo nas ciências biológicas e psicobiológicas, e naquelas fundamentadas nas ciências humanas, vale aqui, né, retomar um estudo do professor Silvio Santin, de meados da década de 80, intitulado Reflexões Antropológicas sobre Educação Física e o Esporte Escolar, e que vão dizer, né, esse estudo vai sinalizar que a, o movimento, né, ele é entendido nas perspectivas curriculares de maneiras distintas, né? Então, numa vertente aí curricular ginástica esportivista, o corpo é percebido, né, como uma espécie aí de máquina viva e, né, como segmento, se torna passível de um esquadrinhamento aí sistemático com vistas à melhoria da performance motora, né? Outra variante, né, que se baseia nos pressupostos fisiológicos, de modo que o movimento ele é entendido como energia produtiva decorrente de sínteses metabólicas. E aí, desse ponto de vista, né, característico da perspectiva curricular da educação para a saúde, o movimento possui como função basicamente o aprimoramento de capacidades físicas. Além disso, né, uma outra concepção aí biopsicologizante do movimento que vai subsidiar as propostas curriculares desenvolvimentista e psicomotora e que tem como objetivo atingir os níveis mais elevados de aprendizagem e desenvolvimento motor. Então, como se pode perceber, né, o movimento corporal nem sempre teve o mesmo estatuto no âmbito da educação física, né? Embora sempre, né, quase sempre aí circunscrito às pedagogias tecnicistas. E por fim, mais recentemente, né, então, sobretudo a partir dos currículos críticos da educação física e do currículo pós-crítico da educação física, né, do currículo cultural da educação física, o movimento ele é interpretado como linguagem, como um modo de expressar a produção cultural corporal dos diversos grupos sociais. E então, nesse caso, o movimento é visto como um gesto, como uma gestualidade, né? Então, para trazer um exemplo, e aí eu encerro aqui minha fala, para marcar a descontinuidade do movimento humano na ótica da cultura corporal, com as perspectivas anteriores, eu vou utilizar aqui como exemplo, né, vou fazer menção à capoeira, né? Então, veja, né, se nós considerarmos, né, a capoeira sob a égide das concepções biopsicológicas da educação física, ou seja, né, com o objetivo aí de um sujeito saudável ou desenvolvimentalmente completo, os movimentos que constituem essa prática corporal, né, a capoeira, eles serão validados, né, cientificamente, tidos aí como fundamentais, quer seja para o aprimoramento das técnicas de execução ou para o estímulo ao metabolismo, né, e aqui se inclui melhoria do condicionamento físico, emagrecimento, fortalecimento muscular, ou ainda aprimoramento das habilidades motoras, né, e vejam, né, de forma, né, contrária a esse discurso de viés corretivo ou eficientista, entender a capoeira como um texto da cultura demanda
um trabalho pedagógico que envolve compreender a sua gestualidade, né? Ou melhor, reconhecer a gestualidade do capoeirista, da capoeirista, como transmissora de significados culturais particulares, né? E que vão remontar, por exemplo, os saberes oriundos da cultura negra, sobretudo aqueles relacionados ao período da escravidão no Brasil, né? Envolve também considerar as suas ressignificações com o tempo, né? A disseminação dessa prática pelo tecido social mais amplo, né? Então, vejam que é um trabalho pedagógico com a mesma prática de modo bastante diferente, né? Então, olhar para a capoeira a partir de uma perspectiva desenvolvimentista, ou seja, né, tendo como objetivo ali aprimorar as habilidades motoras das crianças, é bem diferente de olhar para a capoeira e entender a capoeira como um texto cultural que, né, pode ser lido aí, um produto da linguagem corporal, cujos sentidos e significados remontam aí a um determinado contexto histórico do país e envolve, né, portanto, um trabalho pedagógico bastante diferente de concepções anteriores, né? Então, para finalizar aqui, né, eu vou, né, defender a ideia aqui de que se considera a educação física entendida como linguagem, isso demanda, né, do professor, da professora, um trabalho pedagógico diferente daquele empreendido, né, pela tradição da nossa área, né, por uma perspectiva que vai privilegiar, né, questões de ordem técnica ou que tem objetivos, né, de melhoria aí de determinada capacidade, de determinada gestualidade. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito bem, pessoal, é isso. Agradeço pela presença de vocês. Um abraço e até mais.